Série Assim diz o Senhor. Tema 1. As Sagradas Escrituras. Pergunta 1. Qual é o nome pelo qual são geralmente conhecidos os Sagrados Escritos da Bíblia? Resposta em Mateus 21:42. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Resposta bíblica: Escrituras. Pergunta 2. Que outro título é dado a essa revelação de Deus à humanidade? São Lucas 8:21. Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Resposta bíblica: Palavra de Deus. Pergunta 3. Como foram dadas as Escrituras? 2 Timóteo 3,16, versão trinitária. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Resposta bíblica: pela inspiração divina. Pergunta 4. Por quem foram dirigidos os homens que assim falaram por Deus? Segunda carta de Pedro 1:21 nos responde: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Resposta bíblica: pelo Espírito Santo. Pergunta 5. Que caso específico é mencionado por Pedro? Resposta em Atos 1:16. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Resposta bíblica: o Espírito Santo predisse por meio de Davi que Judas trairia a Jesus. Pergunta 6. Como expressa Davi a mesma verdade? Segundo o livro de Samuel 23, verso 2, responde: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Resposta bíblica: o Espírito do Senhor falou por meio de Davi. Pergunta 7. Quem falou, portanto, por intermédio desses homens? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Resposta bíblica: Deus falou por intermédio desses homens. Pergunta 8. Com que propósito foram escritas as Escrituras Sagradas? Romanos 15, verso 4 responde: Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Resposta bíblica: as Escrituras Sagradas foram produzidas e disponibilizadas para o nosso ensino. Pergunta 9. Para que é toda a Escritura proveitosa? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Resposta bíblica: ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir na justiça divina. Pergunta 10. Qual foi o desígnio de Deus em dar assim as Escrituras? 2 Timóteo 3:17 nos responde: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí está a resposta bíblica. Pergunta 11. Até que ponto estimava Jó as palavras de Deus? Jó 23:12. Do preceito de seus lábios nunca me apartarei, e as palavras de sua boca prezei mais do que o meu alimento. Resposta bíblica: Jó prezava muito mais as palavras de Deus do que seu próprio alimento. Pergunta 12. Sobre que evidência baseou Jesus sua messianidade? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava
em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Assim é a resposta bíblica. Jesus afirmou categoricamente que os escritos sagrados traziam informações sobre ele mesmo. Pergunta 13. Que 3 divisões gerais reconheceu Jesus como incluindo todos os escritos do Antigo Testamento? Lucas 24, 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Resposta bíblica. Jesus menciona 3 divisões importantes dos escritos sagrados do Antigo Testamento. A lei de Moisés, os seus 5 primeiros livros, também conhecidos como Pentateuco ou Torá, os profetas e também os salmos. Pergunta 14. Que coisa é impossível ao caráter de Deus? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, verso 2. Resposta bíblica: é impossível ao caráter de Deus mentir. Pergunta 15. Como é Deus chamado em todas as Escrituras? Resposta de Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto é. Resposta bíblica: Deus é a verdade. Pergunta 16. Qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. São João 17, 17. Resposta bíblica: a palavra de Deus é a verdade. Pergunta 17. Qual é, por conseguinte, a prova a ser aplicada a todo professo ensinador da verdade? Isaías 8, verso 20 nos responde: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Resposta bíblica: todo professo ensinador da Bíblia deve ser colocado à prova perante a lei e o testemunho do Senhor. Pergunta 18. Que deseja Deus que sua palavra seja para nós neste mundo de trevas, pecado e morte? Resposta do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Resposta bíblica: a palavra de Deus deve ser para nós lâmpada e luz a nos iluminar o caminho. Pergunta 19. Até que ponto engrandeceu Deus a sua palavra? Salmo 138, 2 nos responde: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Resposta bíblica: Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus fez isso referendando suas promessas com um juramento baseado sobre si mesmo. Hebreus 6, 13 e 14. Deste modo, pôs em penhor e em jogo o seu nome ou caráter para o cumprimento de sua palavra. Pergunta 20. Onde se acha a verdadeira poesia da vida? Salmo 119, 54 responde: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Resposta bíblica: a verdadeira poesia de Deus está nos seus eternos estatutos. Pergunta 21. Por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Resposta bíblica: a palavra de Deus é eterna, tão eterna quanto Ele próprio. Teu livro
irue qual jardín, Señor, de flores divinais, e quem quiser terá buquês preciosos sem iguais. A Bíblia qual tesouro sei, de joias de valor, que ocultas fundo estão para o pesquisador. Que a Bíblia Santa possa amar e explore a mim ao fim, as flores possam-lhe colher, sua luz me banha a mim, que nela arma possa achar, espada sempre à mão, e aprenda Satanás vencer em toda tentação.